Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Vocês gostaram da minha assistente, da Kika? Nossa, ela adorou estar com vocês. Aquele dia eu tava muito cansada, eu tinha trabalhado bastante. E aí ela veio me dar uma mãozinha e conversou um pouquinho com vocês. Ela me falou maravilhas de todos vocês, viu? Hoje, o nosso tema é uma palavrinha que às vezes pode confundir a gente. Nós vamos falar sobre erraticidade. Tia, erraticidade tem a ver com erro? Não, eu vou explicar para vocês. Voltando lá no início do que a gente estudou, nós sabemos que para os nossos espíritos evoluírem, nós precisamos reencarnar. Ou seja, nós precisamos estar com os nossos espíritos envoltos em um corpo físico. E aí, nós vamos passar por essa escola que existe aqui no planeta Terra. E nós vamos aprender, vamos errar, vamos aprimorar as coisas que a gente já vem sabendo um pouquinho. Então nós precisamos das reencarnações para evoluir os nossos espíritos. Vocês lembram de quantas vezes a gente já falou por aqui que o nosso objetivo é ser igual a Jesus? Então, nós precisamos estar sempre estudando, sempre dispostos a melhorar. Então, a erraticidade é exatamente o intervalo que acontece entre uma reencarnação e a outra. É esse espaço de tempo. Então, é o período em que o espírito, ele não está num corpo físico. Ele está na sua forma natural, na sua forma de espírito. E a gente pergunta assim: tia, demora muito esse período da erraticidade? Vai variar do quanto o espírito já é evoluído, já está evoluído. Se ele for um espírito mais evoluído, o seu perispírito, vocês se lembram? Corpo, perispírito, espírito, espírito, perispírito e corpo. O perispírito é uma embalagenzinha que abriga o nosso espírito para ele poder se unir ao nosso corpo físico. Então, nos espíritos que são mais evoluídos, esse perispírito, ele é mais sensível. Então, o ato de desencarnar, quer dizer, de sair do corpo físico e de reencarnar, acaba sendo mais fácil. Então, ele reencarna mais rápido. Mas esse período de erraticidade, que não tem nada a ver com erro, erraticidade vem de uma palavra francesa. Vocês se lembram que Allan Kardec vivia na França. Então, o Livro dos Espíritos foi escrito inicialmente em francês. Então, esse termo erraticidade veio de uma palavra francesa. Ela não veio da nossa palavra de erro, de cometer erros. Ela veio no sentido, ela existe no sentido de caminhar por aí, de andar por aí. Então, quando vocês escutarem falar um espírito errante, não é um espírito que erra. Porque existem espíritos errantes evoluídos, os mais evoluídos e os menos evoluídos, porque todos passam por esse período de erraticidade, ou seja, o intervalo entre uma reencarnação e a outra. Esse momento, ele é muito importante. Os espíritos nessa erraticidade, eles não vão para um lugar assim específico,
Nós temos no plano espiritual o que nós chamamos de colônias espirituais, que é como se fossem cidadezinhas, que tem as casas, que tem os hospitais, que vão abrigar esses espíritos errantes, ou seja, os que não estão encarnados, estão na forma de espírito. E eles vão ficar nessas colônias espirituais. Se eles não estiverem 100% assim, for um espírito que está precisando de ajuda, eles vão para as casas de recuperação. E lá também são espíritos errantes que trabalham, que estão com um intervalo um pouquinho maior entre uma reencarnação e outra. Então, a reencarnação, ela pode acontecer num espaço de horas, após o espírito desencarnar, se ele for bem evoluído e tiver toda essa facilidade, e se ele ou uma questão de séculos, 100 anos, 200 anos, e aí pode demorar. Alguns espíritos, eles até pedem para que esse período de erraticidade dele seja um pouquinho estendido, porque tem alguns estudos que o espírito só consegue fazer lá naquele período de erraticidade, ou seja, quando o seu corpo não está encarnado, ele não está num corpo físico. Só que ele estuda lá, mas na hora dele colocar em prática para aprender, tem que ser em uma reencarnação. Então ele vai ter que voltar, certo? E aí, como eu falei, nesse período de erraticidade existem os espíritos muito evoluídos e os que não são tão evoluídos. Eles podem ser muito evoluídos, mas ainda não atingiram a perfeição e a plena felicidade, né? Que é o objetivo de todos nós. Então, eles em algum momento vão reencarnar. Agora, já tem aqueles que já não vão mais reencarnar. E aí, a gente não fala mais que eles estão na erraticidade, porque já não existe uma próxima reencarnação. Então não existe esse intervalo, né? Eles fizeram a última reencarnação e agora eles vão desfrutar da felicidade, que nada pode abalar essa felicidade. Aí vocês vão falar assim: ai, tia, nossa, mas que chato, eles vão ser felizes para sempre. Vão. E eles são tão evoluídos que sabe o que eles mais gostam de fazer? Ajudar os que precisam. Essa ajuda que eles dão, que eles oferecem para os que precisam, é uma suprema felicidade para eles. É uma felicidade, é uma ocupação que não tem preço. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Olha onde eles chegaram. Como que isso pode ser sem graça? Eles pegam as ordens de Deus e ajudam a executar para poder manter toda a harmonia no universo. Porque afinal de contas, Deus criou o universo e não foi nenhum planeta criado por acaso. Como nós já vimos em outras aulas, há muitas moradas na casa de meu Pai. E a pluralidade dos mundos faz com que toda essa evolução espiritual tenha sentido para onde a gente vai. O universo é maravilhoso, né? Deus não iria colocar uma inteligência como a do homem, que se acha a maior das inteligências, só aqui no planeta Terra, né? Vocês lembram da imensidão do universo que a gente já estudou? E da evolução dos mundos? Que eles vão passar por 5 etapas? Então, esse período de erraticidade não tem a ver com erro, tem a ver com caminhar,
de caminhar por aí, vagar por aí, ou seja, quando o espírito está liberto do corpo físico, é o período que ele não está preso no corpo físico e que ele está no mundo espiritual e que ele não está lá à toa, nem descansando. Existem trabalhos lá que devem ser feitos e o momento certo dele reencarnar para continuar o seu plano de evolução vai ser combinado, como que será, vai ter o plano reencarnatório e aí o espírito volta. E aí interrompe a erraticidade. Quando ele desencarnar de novo, reinicia a erraticidade, ou seja, o intervalo entre as duas reencarnações. Certo? Então hoje foram só umas noções para vocês entenderem. Tudo que vocês vão começar a ouvir mais para frente, vocês já estão crescendo, já estão avançando na evangelização. E é muito importante vocês aprenderem coisas novas, tá bom? Façam suas preces, agradeçam por nós estarmos juntos, que em breve, muito possivelmente no começo do ano, a gente vai estar junto lá na nossa salinha de evangelização. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Beijo enorme.